Olá, olá, 1º de abril de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. Começa a funcionar hoje o Hospital de Campanha de São Luís. Governo federal confirma a volta do pagamento do auxílio emergencial a partir da próxima terça-feira. Câmara Municipal da capital começa a utilizar o sistema de votação virtual nas sessões. No quadro Questão de Ordem, o assunto é o marco legal da primeira infância, que acaba de completar 5 anos. E a Polícia Rodoviária Federal começa a Operação Semana Santa. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado com a gente aqui na TV Difusora desta manhã. Estamos juntos mais uma vez e até às 8 horas da manhã vai ser assim. Muita informação, informação não para no Bom Dia. Nesta quinta-feira santa, aliás, a Polícia Rodoviária Federal já começou a operação nas estradas. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você como é que foi o trabalho, como é que está sendo o trabalho na região Tocantina e muito mais aqui no nosso Bom Dia nessa manhã. Fique ligado com a gente, fique ligado aqui na TV Difusora. Começa a funcionar hoje o novo hospital de campanha aqui da capital, aqui de São Luís. A unidade foi inaugurada ontem e a gente fez uma reportagem sobre o assunto e vai ver agora. Na solenidade, o governador Flávio Dino destacou que a ampliação de leitos é mais uma medida para enfrentamento ao coronavírus no Maranhão. Que a abertura desse hospital de campanha representa um passo a mais relevante para que haja segurança da assistência hospitalar à população não só da ilha, uma vez que temos também o deslocamento e o transporte de pacientes, claro, de outras regiões para a ilha de São Luís. A estrutura montada no Espaço Renascença vai receber pacientes encaminhados de outras unidades. São 60 leitos, 10 de UTI e 50 de enfermaria. O governador vistoriou a estrutura e cumprimentou os profissionais de saúde, recentemente contratados para atuar no hospital de campanha. O processo de desinfecção do ambiente iniciou logo após a inauguração para que os pacientes comecem a ser recebidos neste espaço em um prazo máximo de 24 horas. Aí vamos passar por um processo de higienização e já vamos começar a colocar os leitos que estão disponíveis aqui na central de regulação. Na coletiva de imprensa, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, falou de outras medidas adotadas pelo Estado, entre elas a aquisição de insumos fora do Brasil. A demanda ela aumentou numa capacidade muito maior do que a indústria tem condição de ofertar. É a indústria que não tem mais condição de entregar para o mercado kit de intubação suficiente. A gente vinha insistindo com o ministro Pazuello, ontem insistiu novamente com o ministro Marcelo Queiroga, e me parece que dessa vez vai sair a sinalização, que é de fazer compra no mercado internacional. Situação bastante complicada em todo o país, não é? Nós vamos acompanhar agora os números da Covid no estado do Maranhão. O boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde é esse aqui, ó. Boletim epidemiológico de 31 de março, com um total de casos 242.401 casos. Os casos ativos agora somam 15.428, são pessoas que estão internadas em UTIs, em enfermarias, rede pública e privada e, claro, ou fazendo tratamento também em casa. Já ultrapassamos, infelizmente, a marca de 6.000 óbitos. São 6.070 agora. O número de recuperados chega a 220.903. Os novos casos na capital, 169. Em Imperatriz, 78. E nas demais regiões, 577 casos. Esse é o último boletim divulgado, eu repito, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em relação à Covid-19, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre vacinação, porque aqui em São Luís, um novo posto começa a funcionar hoje. Há um novo público atendido entre os idosos a partir também desta quinta-feira. E daqui a pouquinho, ao vivo, a gente vai trazer mais detalhes e mais informações. Olha, começa na próxima terça-feira o pagamento do novo auxílio emergencial. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Romão. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Eduardo Bueno, que está comigo. Bueno, novo auxílio sim, mas o cadastro é aquele anteriormente feito, não é isso? Bom dia. Exatamente, Adalberto. É muito bom começar esta quinta-feira com notícia boa. O novo auxílio emergencial começa a ser pago na semana que vem
mas não serão aceitos novos cadastros. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, vai utilizar a base de dados fornecida pelo Dataprev e pela Caixa dos auxílios que foram pagos no ano passado. Então, neste ano, 45 milhões de pessoas, quase 46 milhões de pessoas vão receber esta nova parcela do auxílio emergencial, que começa a ser paga a partir da terça-feira que vem, dia 6, para os nascidos em janeiro. Serão 4 parcelas e elas serão divididas da seguinte forma, viu, Adalberto? Quem é pessoa que mora sozinha na residência e depende do auxílio vai receber apenas o valor de R$ 150. Quem mora com mais gente dentro de casa vai receber R$ 250 reais. E as chefes de família, as mães, vão receber R$ 375 reais. Adalberto, essa portaria, esse novo auxílio, foi através de uma portaria que foi feita aí e foi publicada no Diário Oficial da União ontem, dia 31 de março, já para começar a valer no dia 6. Para quem é do Bolsa Família, que também vai receber o auxílio emergencial, o calendário começa no dia 16 de abril. Então, atenção, você que já recebe o Bolsa Família, que pretende receber também o auxílio emergencial. Os pagamentos começam então para o dia 16, mas tem um prazo maior para realizar o saque. O presidente da Caixa, então, disse que esse prazo maior do que foi feito aí também no ano passado, nos pagamentos, nos ciclos de pagamento do auxílio emergencial do ano passado, é justamente para evitar aglomerações nas portas das agências da Caixa. Outra coisa também, Adalberto, a atualização do aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo utilizado para pagar o auxílio emergencial, ele também foi suspenso por 4 meses. Então, quem já enviou a documentação, atualizou sua documentação, pode ficar tranquilo, mas quem ainda não fez isso, é importante estar atento aos prazos, porque vai acontecer uma suspensão da atualização do aplicativo para smartphone. Mas outros detalhes devem ser divulgados. Hoje à tarde tem uma entrevista coletiva agendada, então, com o presidente da Caixa, para que ele preste novas informações sobre mais esse ciclo de pagamentos do auxílio emergencial que começa na semana que vem. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Mais detalhes você tem no Portal M10 e amanhã a gente vai trazer aqui mais detalhes também do auxílio emergencial. Vamos acompanhar hoje à tarde essa entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal. Todo mundo de olho aí no novo auxílio que começa, eu repito, a ser pago a partir da próxima terça-feira. O calendário está lá no Portal M10 para você conferir. Começou às 0 hora de hoje a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. O Emerson Pinto mostra como é que vai ser o trabalho, como é que está sendo o trabalho aí na região tocantina. A operação começa na quinta, 1º de abril, e vai até o domingo, dia 4. Período que envolve ponto facultativo em vários setores do serviço público na nossa região, o feriado nacional da Sexta-feira da Paixão e o final de semana, o que inclui o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. A Polícia Rodoviária Federal acredita na possibilidade do aumento do fluxo de veículos nas rodovias, mesmo em um momento em que a recomendação dos órgãos de saúde é evitar viagens para visitar pontos de lazer ou para casas de amigos e parentes. Mas antes do início da Operação Semana Santa, a PRF realizou outra campanha de fiscalização nas estradas, a Operação Duas Rodas, que encerrou no dia 26 de março. 5 dias de operação na parte mais ao norte do estado do Maranhão, pegando o município de Santa Rita, Bacabeira, Itapé-Coromirim, Barreirinhas, Morros, também Miranda do Norte, várias localidades e pegando pelo menos 3 rodovias aqui do estado do Maranhão. Foram mais de 200 pessoas que foram notificadas, foram multadas por algum tipo de excesso, algum tipo de infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E também, pelo menos 19 veículos, motocicletas foram recuperadas, algumas com adulteração e 10 delas estavam com ocorrência de roubo ou furto. Na Operação Semana Santa, a PRF vai reforçar a fiscalização para infrações que são as principais causas de acidentes com mortes nas rodovias federais, como o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, condutores embriagados, além da falta de itens obrigatórios como o cinto de segurança, capacetes, os dispositivos de retenção para crianças, como o bebê conforto e a cadeirinha, a situação dos pneus e o funcionamento de limpadores de para-brisas, além dos faróis. Então a PRF ela realizará essa operação Semana Santa de 1 a 4 de abril nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Em caso de emergência nas rodovias federais, a PRF pode ser acionada pelo número de emergência 191.
Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer a palavra do presidente da FAMEM, o Erlânio Xavier. O prefeito está defendendo, inclusive, barreiras sanitárias que funcionem apenas os serviços essenciais e que as pessoas respeitem nesse feriado da Páscoa, né, tenham mais cuidado e que a vacinação aconteça nos municípios também, que não pare nesse feriado da Páscoa, hein? Por falar em vacinação, hoje a vacinação aqui em São Luís tem um novo público de idosos aí. Quem vai trazer os detalhes para nós, o Eduardo Ericeira, tem inclusive um novo local, mas ele começa falando desse novo público aí, está todo mundo de olho, claro, na vacina. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, o mês de abril começando, hoje, 1º de abril, com esse novo público, essa notícia boa, né, são idosos de 67 até 69 anos de idade, o novo público já começando a vacinar a partir de hoje, lembrando que são aqueles idosos que estão sendo convocados, aqueles idosos que já se cadastraram na plataforma Vacina São Luís. A gente, inclusive, vai mostrar aqui às pessoas como é que vai se dar essa vacinação desse público de idosos, avançando, né, a vacinação aqui na capital São Luís. Esse público de 67 a 69 anos de idade, já começando hoje, 1º de abril, quinta-feira, vacinação com os idosos de 69 anos. Pela manhã recebem a primeira dose da vacina os nascidos em janeiro, fevereiro e março. E à tarde, os que nasceram em abril, maio e junho. Na sexta-feira, portanto, amanhã, dia 2, vacinam pela manhã os que fazem aniversário entre julho a setembro, julho, agosto, setembro. Pela tarde, os nascidos entre outubro e dezembro. No sábado será a vez dos idosos com 68 anos. Pela manhã, a primeira dose da vacina contra o coronavírus, nascidos entre janeiro e março. À tarde, os que nasceram entre abril e junho. Na segunda-feira, dia 5, a vacinação dos idosos da mesma idade será retomada da seguinte forma: pela manhã, os que fazem aniversário entre julho e setembro, e pela tarde, os nascidos entre outubro e dezembro. Já na terça e quarta-feira, 6 e 7, vacinam os idosos de 67 anos. Aí, seguindo esse mesmo padrão, né? No dia 6, pela manhã, de janeiro até março, os que fazem aniversário, à tarde, seguindo nos meses, e também no dia 7 também os meses já do segundo semestre, aquelas pessoas que fazem também aniversário já na idade de 67 anos. Isso tudo é para evitar a questão da aglomeração, segundo declarou a própria Prefeitura de São Luís. A gente também, Adalberto, falando aí de vacinação, tem os dados atualizados da quantidade de pessoas já vacinadas aqui na capital São Luís, segundo informou a Prefeitura Municipal. O número de vacinados já chega a 111.276. Portanto, então, mais de 111 mil pessoas, profissionais de saúde e idosos, que são os grupos prioritários neste momento, que já vacinaram aqui na capital maranhense, isso tanto primeira dose quanto segunda dose. Pessoas que já começaram esse processo de imunização e pessoas que já encerraram também, já tomaram a segunda dose aí das vacinas autorizadas pela Anvisa, que combatem a Covid. Vamos de notícia boa, Adalberto, quinta-feira começando um novo espaço que foi aí, que está sendo inaugurado já com o começo da vacinação para idosos de 60 a 69 anos, aqui no Espaço Reserva, no bairro da Coama, nas proximidades do Shopping da Ilha, bem próximo aqui ao elevado da Coama. Aqui as tendas já foram montadas, o espaço já foi montado, ali já os profissionais, as pessoas que trabalham, prestam serviço na Prefeitura de São Luís, provavelmente o corpo administrativo, né, as pessoas que devem fazer justamente esse trabalho de organização e também profissionais de saúde, aquelas pessoas que aplicam as vacinas. Esse novo espaço que já começa a ser inaugurado a partir de hoje. Lembrando que o Centro Municipal de Vacinação lá no Multicenter Sebrae ele continua e também o drive-thru da UFMA. Esse sistema vai permanecer igual aí como é na Universidade Federal do Maranhão. E já começaram a chegar pessoas, viu? Olha ali uma fila de carros, na verdade, melhor dizendo, várias filas de carros que já se formam aqui no Espaço Reserva, aqui bem próximo ao Shopping da Ilha, aqui na capital São Luís. Este novo espaço de vacinação, lembrando, só no sistema de drive, semelhante ao do campus da Universidade Federal do Maranhão. É um trabalho de descentralização por parte da Prefeitura de São Luís, um trabalho aí que vem sendo feito por parte da Prefeitura de São Luís de descentralização, além do campus da UFMA e do Centro Municipal de Vacinação no Multicenter, agora também aqui no Espaço Reserva. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está Eduardo Ericeira participando ao vivo com a gente aqui do Bom Dia. De São Luís, falando sobre vacinação, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas agora em Imperatriz, porque havia aí uma expectativa de suspensão, por exemplo, da vacinação nesses dias aí, nesse feriado de Páscoa, mas a vacinação está confirmada e continua. Não é isso, Geisel? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto Melo. Continua normalmente, segue o cronograma. Bom dia para você, Adalberto Melo. Bom dia a todos.
Segundo o secretário de Governo, Eduardo Soares, o cronograma de vacinação para os idosos de 72 anos ou mais, a vacinação está programada para retomar hoje, a partir do meio-dia. Local Selma, no entroncamento, no formato drive-thru, e vai continuar na sexta-feira. E continua também na Escola Maria Francisca Pereira da Silva, ao lado do cemitério Campo da Saudade. Atenção para o horário, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Agora uma notícia boa, já está disponível o auxílio municipal emergencial Mestre Osório, a cultura imperatriz destinado aí nessa primeira etapa aos músicos e cantores em decorrência da suspensão das festas e eventos em 2021 por força da permanência da pandemia da Covid-19. As inscrições acontecem agora, totalmente online. Começou ontem e se estende até o dia 9 de abril no seguinte endereço: www.cultura.prefeituradeImperatriz.com/auxílio. São apenas 3 etapas para ter o benefício, que será pago em 3 parcelas, no valor de R$ 400, nos meses de abril, maio e junho de 2021, limitando ao número máximo de 357 cantores e músicos. Atenção para os dados pessoais, a função musical, dados bancários, comprovação de atividade artística através de imagens e link das redes sociais, envio de documentos pessoais e comprovante de endereço. Para maiores informações, esclarecimentos ou alguma dúvida, a equipe técnica da Fundação Cultural de Imperatriz está atendendo pelo e-mail, então fique atento. E uma ótima notícia também: vereadores, juntamente com a bancada evangélica, representantes das igrejas de Imperatriz, se reuniram para discutir a possibilidade da criação de um projeto de lei municipal que torne as atividades das igrejas da cidade essenciais durante o período de pandemia. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que torna as atividades das igrejas em tempos essenciais em períodos de calamidade pública no Estado. O projeto foi encaminhado para o governador, para sanção. Caso seja sancionado, ficará vedada qualquer determinação de fechamento total das igrejas em tempos durante o período de calamidade pública, inclusive durante a pandemia. Esses são os destaques de hoje, dessa manhã de quinta-feira. Eu volto ao estúdio na capital com você, Adalberto Melo. Obrigado, Gisele. Esse projeto é importante. Gisele falando ao vivo lá de Imperatriz, tem muita gente nesse período, não só aquele auxílio, naquele conforto espiritual, claro que guardado aí as questões sanitárias, mas também, por exemplo, pessoas que fazem, aqui na capital tem um exemplo, fazem quentinhas, fazem comida para doação para pessoas que tanto precisam nesse período agora, né? Essas ações também são realizadas pelas igrejas, independente da religião. É interessante que seja aprovado um projeto nesse sentido, transformando em serviço essencial, em especial agora, né? Nesse tempo que vivemos. São 7 horas e 17 minutos, vamos para o intervalo? Na volta a gente vai falar no quadro Questão de Ordem sobre os 5 anos do Marco Legal da Primeira Infância, você vai ver a importância desse instrumento. E ainda tem as notícias de segurança com Silva Alves, que fala sobre, infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher registrado aqui na capital. A gente volta já já, um instante só. São 7 horas mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Vamos falar de segurança agora, porque um homem levou a ex-namorada para uma área de matagal, onde ele torturou a ex-companheira. Policiais conseguiram localizar a vítima antes que ela fosse assassinada. A guarnição recebeu um comunicado do CIOPS, que 6h30 da manhã essa senhora estaria indo para o serviço, foi abordada pelo ex-companheiro, e são primos, e tem um filho no relacionamento, que ele não aceitou o término do relacionamento e tentou agredi-la. A prima dela, que estava próxima, tentou não deixar ele levá-la, só que foi agredida com chute. Ele saiu do local e ela ligou para a polícia. Quando a guarnição chegou, a guarnição do Maracanã, o sargento Ângelo não conseguiu localizar, mas deixou o telefone dele, da guarnição. Quando ela soube informações, ela ligou para o sargento, mas o soldado Lourenço, retornaram ao local, foram com ela até a estrada velha lá próxima à Vila Itamar, lá do local onde ela foi encontrada, e um catador de Jussara, que passou de moto, informou as características de um casal que tinha passado e que não era da região. Eles adentraram no matagal e encontraram o conduzido com a vítima. Segundo a informação que teve da guarnição, ela tinha escoriações no braço, no dedo, na perna. Ele tinha arrancado as unhas postiças que ela tinha feito um dia antes e estava ameaçando ela de morte.
Silvan, graças a Deus, essa mulher não entrou para a estatística de mais um feminicídio no Maranhão, mas foi por muito pouco, hein, Silvan? Ela teve muita sorte. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ela teve muita sorte. Fica aí, Adalberto, um alerta para a mulher que está saindo de um relacionamento abusivo, cheio de violência, de ameaças, que ela não deve acreditar na própria sorte, não deve confiar de forma alguma. Ela ainda não havia, estava meio de separada, mas ela, apesar dos assédios, da importunação que ela vinha sofrendo, ela não havia procurado os órgãos de segurança, como a delegacia da mulher, a Casa da Mulher Brasileira, para que ela pudesse solicitar as medidas protetivas. Então, ela não tinha nenhum procedimento. E aí, por pouco, deu muita sorte, porque eles sequestraram na porta de casa, quando ela saiu para o trabalho, e uma prima viu, E aí foi através dessa prima que alertou a polícia, o pessoal da viatura lá do Maracanã foi em busca, porque tinha levado ela para um lugar ermo, que é a estrada... As pessoas da área que indicaram que o casal tinha passado sim, com a o moço que é atirador de Jussara, viu? Tem que ser rápido essa ação. Rápido, pois é, ainda chegaram rápido, porque ele tinha levado ela lá para aquela antiga estrada do Colégio Agrícola, um local deserto, e lá, com certeza, ela corria muito risco de ser assassinada. Meu Deus. Silvan, em Turiaçu, policiais da delegacia da cidade deram cumprimento ao mandado de prisão contra um homem por estupro de vulnerável. Exatamente. Esse homem, ele tem 38 anos, foi um mandado de prisão, ele teve a prisão decretada pela Justiça, porque lá é um local de difícil acesso, os policiais tiveram que usar uma embarcação, uma voadeira com uma lancha, para chegar até o local, para fazer esse cumprimento desse mandado. Esse homem, ele estava convivendo com uma criança, uma menina de 13 anos, lá nesse povoado, e aí a polícia tomou conhecimento, chegou ao conhecimento da polícia, foi feito um inquérito, foi solicitada à Justiça a decretação da prisão dele, e ontem esse mandado de prisão foi cumprido, e a menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar lá da região. 13 anos. 13 anos. Lamentável. Silvan, a Polícia Militar conseguiu prender homens que são suspeitos de invadir uma residência lá no Anjo da Guarda? Esse caso aí, o que chama atenção, era o alto valor em dinheiro que estava guardado lá nessa casa, que fica na avenida principal lá do Anjo da Guarda. O proprietário diz que entregou R$41 mil para esses assaltantes aí. Uma coisa que possivelmente tinha informação privilegiada, porque quando eles chegaram na casa, agiram com extrema violência contra essas pessoas, e aí foi obrigado a ele pegar esse dinheiro que estava lá, realmente esse dinheiro que estava lá guardado, e entregar para esses assaltantes. Através de imagens de câmera de segurança, a polícia conseguiu localizar 3 dos indivíduos, através da aproximação das placas dos veículos, conseguiu chegar à prisão de pelo menos 3 desses indivíduos que foram autuados em flagrante na delegacia de Futebol. Mas do dinheiro mesmo que foi roubado da casa desse cidadão, a polícia não conseguiu recuperar o dinheiro que foi roubado. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7h25, 7h25. Olha só, a gente falou ainda há pouco sobre o caso de violência contra a mulher, não é? Essas mulheres que são vítimas de violência podem recorrer ao aluguel social Maria da Penha durante a pandemia de Covid-19. O programa concede aos beneficiários o valor mensal de R$ 800 por um período de até 12 meses. Foram 30 anos de agressões até conseguir romper o ciclo de violência. Sair de casa só foi possível por causa do aluguel social Maria da Penha. Eu vim aqui parabenizar a Lei da Maria da Penha, por ter me conseguido, o sócio aluguel. Eu vim passando dificuldade, de agressão, fui agredida, pelo meu marido. Hoje estou 4 meses separada, morei 30 anos com ele. O benefício é válido em todo o estado do Maranhão e foi criado em outubro do ano passado. Desde dezembro, mulheres vítimas de violência doméstica podem receber o auxílio no valor de R$ 600 por mês. O benefício é importante, principalmente para aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social e, além da dependência emocional, sofrem com a dependência financeira dos agressores. Nós precisamos que a mulher esteja sob medida protetiva, então tem que existir uma medida protetiva vigente. Essa mulher tem que estar em situação de vulnerabilidade social, que ela não tenha uma renda mais que 2 salários, ou que ela não tenha renda, ou que ela tenha até esse limite de 2 salários, que ela não tenha parentes em condições de abrigá-la dentro do município, isso é importante, parentesco em linha reta, ascendentes e descendentes, ela também não pode ter. E aí ela precisa fazer um requerimento para a Secretaria de Estado
Estado da Mulher. A Lei 11.305, que implanta o benefício, é provisória, mas a intenção da Secretaria da Mulher é que o benefício seja instituído de maneira permanente. A partir de outubro, nós teremos sim um programa permanente, melhorado e discutido bastante com a sociedade, com os movimentos sociais e com as instituições que fazem parte dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste ano, 115 homens foram presos no Maranhão em ocorrências relacionadas à violência contra mulheres. O número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 98 agressores foram presos. O ano de pandemia também foi marcado pelo aumento do número de mulheres vítimas de feminicídio. Em 2020, 60 morreram no Maranhão, 9 a mais do que em 2019. A gente sabe que não apenas a mulher é afetada, mas a família como um todo é afetada, os filhos presenciam aquilo no seu cotidiano. E aí a importância de todo mundo se corresponsabilizar para que a gente consiga modificar essa realidade. Quem sobreviveu às agressões e hoje luta para iniciar uma nova vida, incentiva quem ainda vive a rotina de medo. As pessoas, mulheres que vivem agredida pelo marido, com medo de denunciar, não tenha medo, denuncie. São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29 aqui no Bom Dia Maranhão. Você ligado com a gente em Imperatriz, Caxias e Codó, nosso muito obrigado pela audiência. Vamos agora ao quadro Questão de Ordem. A gente traz no Questão de Ordem sempre temas na área jurídica, mas claro, com a preocupação de traduzir para você a importância desses temas, das nossas leis de marcos legais que são fundamentais. E aqui no Bom Dia nós vamos falar sobre o marco legal da primeira infância, que completou 5 anos. Sobre o assunto eu converso com o promotor de justiça, titular da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, Márcio Tadeu Silva Marques, que está conosco. Doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos telespectadores. Nosso tempo é pequeno, infelizmente, né? Daria para a gente falar sobre esse instrumento tão importante durante um tempo maior, mas, resumidamente, o que a gente pode dizer que é o marco e qual é a importância dele? O que a gente pode traduzir para as pessoas que estão nos assistindo em todo o Estado sobre a importância dele não só para a garantia de direitos, o desafio da garantia é a defesa também de direitos humanos desse público? No Brasil, nós temos mais de 20 milhões de crianças até 6 anos de idade. É nessa janela do nascimento aos 6 anos que tem todo o potencial de desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Então, o Marco Legal da Primeira Infância, ele é uma entrega da ciência para o mundo jurídico, para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essa é a grande diferença. Nessa fase é que, como eu falei, tem a janela de oportunidade dos marcos cognitivos, dos laços afetivos, da formação da parentalidade, e até na questão da retribuição econômica. O investimento que é feito na infância, ele significa economia na questão da assistência social, porque está estatisticamente demonstrado que isso impacta no rompimento do ciclo de pobreza. O marco, então, da primeira infância, ele é uma prioridade absoluta dentro da prioridade absoluta que a Constituição Federal dá à infância, à criança e adolescente. É um público de 0 a 6 anos que tem que ser colocado numa perspectiva da participação da criança na definição das políticas públicas. E essa participação significa proteção ao pré-natal, proteção à maternidade das mães mais vulneráveis, que querem entregar a criança para adoção, das mães que são presidiárias. Ele é uma lei tão ampla, Adalberto, que ela foi uma lei que modificou do Código de Processo Penal ao determinar procedimentos para que no momento da prisão da mulher grávida, da mulher que tem filhos pequenos, inclusive do homem também, que se preocupe, o sistema de justiça, o sistema de garantia de direito, para onde vão aquelas crianças, filhos daquele pai, daquela mãe que está sendo preso, a questão da nutrição, a questão do desenvolvimento infantil, o direito de brincar, o direito de ser prioridade, o direito de ser cuidado, a questão da orientação por pessoas capacitadas, tudo isso tem previsão no marco da primeira infância.
Inclusive, nesse aspecto, a necessidade de que pais e mães estejam presentes, com a possibilidade de ampliação da licença maternidade, da licença paternidade pela TLT, e no setor público isso foi incorporado também em várias leis estaduais, federais e municipais, garantindo essa presença, essa formação do vínculo, que é muito importante. A gente tem um dado aqui interessante de um programa federal, que é o programa Criança Feliz, só para que você tenha uma ideia, e o próprio ministro da Cidadania reconhecendo que o marco foi fundamental para a implantação. Olha só, o programa está presente em quase 3 mil municípios do Brasil, alcançou a marca de 1 milhão de crianças e gestantes acompanhados no programa, um total de 42 milhões de visitas realizadas. Quer dizer, isso aqui é a prática, mostra na prática realmente a importância de um marco como esse. Doutor Bastadeu, além da questão de defender as demandas que chegam ao sistema de justiça, há também a preocupação da prevenção contra violações, prevenindo aí conflitos e violações que são evitáveis, não é? A partir dessas estratégias ali que estão no marco, né? Sim, o marco ele prevê uma política nacional intersetorial, integrada para a primeira infância, né? Para que todos esses direitos que têm que ser priorizados para essa faixa etária, com ainda mais intensidade, porque você não pode perder a oportunidade, eu volto a dizer, essa janela dessa faixa etária é uma janela de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento afetivo. Então, a lei ela prevê a possibilidade de uma ampla participação da sociedade, mas ela prevê também a necessidade da articulação dos mais diversos setores, da saúde, da nutrição, da escola, inclusive através de comitês intersetoriais municipais. Esse programa, o Criança Feliz, que você fez referência, ele instrumentaliza um direito da criança, que é o direito de ter acesso a programas de apoio à família com visitas domiciliares. Esse é um dos maiores programas de visitas domiciliares do mundo. É um programa muito importante porque o visitador, ele leva à família estratégias, né, formas de reforçar o que a gente chama de parentalidade, ou seja, a igualdade de relação entre pai e mãe, no dever de cuidar dos seus filhos, as formas de ensinar a abraçar, ensinar a ter as oportunidades do desenvolvimento mais precoce possível, porque eu volto a insistir, é a ideia de que investir nesse momento é investir para o futuro do nosso país, porque a gente vai ter gerações com mais possibilidade de desenvolvimento e, assim, mais úteis socialmente, economicamente, né, e mais felizes. A questão que se trata aqui é do cuidado específico, daí a necessidade de uma atenção muito focada na gestação, no pré-natal, os incentivos ao pré-natal, o encaminhamento, as linhas de cuidado. E nesse momento de pandemia, Adalberto, em específico, é muito significativo a gente ter toda essa preocupação com a efetividade, né, a eficácia social dessa lei, porque é um momento em que você tem, ao mesmo tempo, para uma parcela significativa da nossa sociedade, uma vulnerabilidade social e econômica ainda maior, e isso se reflete, está estatisticamente demonstrado, com ainda mais intensidade para as crianças, e em especial nessa faixa etária, e ao mesmo tempo você tem um outro segmento que sofre todas as sequelas do distanciamento social, da necessidade do isolamento, que muitas vezes coloca a criança que é vítima de violência domiciliar, né, intrafamiliar, num convívio permanente, sem a possibilidade de que essa criança possa até mesmo exercer um direito, está lá previsto no artigo 16, 6, 8, de buscar refúgio, de buscar socorro, né? Então, o papel dos visitadores é um papel importante, mesmo remotamente, porque eles ainda são o olho da sociedade, né, nas residências, para poder identificar eventuais situações de violação ou ameaça de violação de direito. Preciso que se diga, só para concluir, que a importância dessa lei, portanto, é que ela reconhece a necessidade de garantirmos a construção da dignidade da pessoa humana a partir do momento em que ela é ainda mais vulnerável, e a necessidade de focar
toda a atenção das políticas públicas de forma integrada, como eu disse, para esse desenvolvimento. Obrigado, promotor Márcio Tadeu, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos e a todas. Falamos sobre o Marco Legal da Primeira Infância, que completou 5 anos, e é claro que a pandemia, infelizmente, continua aí aprofundando as desigualdades e as crianças sofrem muito, principalmente nessa fase, nessa idade até 6 anos, por várias razões. O acesso à educação complicado, escolas fechadas, creches, enfim, situação bastante complicada e bastante difícil para todo mundo, né? São 7 horas e mais 38 minutos, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, no próximo bloco, o Câmara de São Luís começa a utilizar o sistema de votação virtual. E John Coutrin fala dos bastidores da política também. E tem, claro, os gols da Copa do Nordeste. Um instantinho, a gente volta já. Sete horas e 41 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Agora a gente volta para falar de política. John Coutrin comigo nessa manhã. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Qual a primeira notícia que você traz, John? Bom, a gente fala, Adalberto, da modificação que ocorrerá na Câmara Municipal de São Luís, né? A gente lamenta muito ainda a perda do nosso amigo jornalista, não é? Batista Matos, que ocorreu ontem, né? Um vereador de primeiro mandato, já tinha assumido em outras ocasiões e com certeza iria fazer um grande mandato na Câmara Municipal de São Luís. Estava cheio de projetos. O prefeito Braz decretou, inclusive, luto oficial, 3 dias de luto oficial. O presidente Osmar também se manifestou nesse sentido, da Câmara, né? E por conta disso, do falecimento do vereador João Batista Matos, assumirá o suplente. E o primeiro suplente dele, Adalberto, é o Zeca Medeiros, né? O Zeca Medeiros, ele é dentista, né? Obteve ali em média 1.600 votos nas eleições passadas, já tinha disputado o mandato de deputado federal pelo PRTB, né? nas eleições de 2018, uma votação de mais ou menos 2.100 votos, e agora ficou na primeira suplência do João Batista Matos no Patriotas, né? Então, com o falecimento prematuro do vereador João Batista, o Zeca Medeiros assume a vaga ali na Câmara Municipal, e agora o primeiro suplente, Adalberto, agora passa a ser o ex-vereador Vieira Lima, né? Vieira Lima, obteve uma diferença de 6 votos de diferença para o Zeca Medeiros. Então, o Vieira Lima passa a ser o primeiro suplente, e o Zeca Medeiros, né, que é nascido no estado do Piauí, mas já mora muito tempo no Maranhão, que é dentista, passa, portanto, a exercer as atividades de vereador efetivo. John, o curado da Covid, o prefeito Benedito Coroba, reassume o mandato? Reassumiu. Adalberto, o Benedito Coroba é muito famoso, é muito conhecido, sabe, do meio jurídico. Ele foi eleito prefeito na cidade de Itapecuru, está no seu primeiro mandato. Ele é do PSB e o Benedito Coroba passou um bom tempo, né, internado ali se tratando da Covid-19, ali no Carlos Macieira. Ele pediu afastamento da prefeitura, quem estava conduzindo o município era o vice-prefeito, e o Benedito Coroba se recuperou depois de 3 semanas, né, 3 semanas, ele que já é mais de 60 anos, ou seja, grupo de risco, se recuperou, assumiu ontem já, em sessão online, a Prefeitura de Itapecuru-Mirim. John, o presidente da FAMEM, Erlânio Xavier, defende a realização de barreiras sanitárias na cidade, que a vacinação não seja suspensa nesse feriado da Páscoa. A gente tem, inclusive, um vídeo que ele divulgou sobre o assunto. Vamos ver o vídeo? Vamos lá, vamos ver. Prolongado vai ser de muito trabalho para proteger a nossa população. Peço aos gestores que reforcem as medidas de contenção da pandemia. Façam barreiras sanitárias para evitar a circulação de pessoas. Mantenham somente os serviços essenciais funcionando. Vamos manter a vacinação durante o feriado. Vacinar a população tem que ser nossa prioridade número 1. Eu peço a todos, não viaje para visitar parentes em outros municípios nesse feriado. Sua maior demonstração de amor pelos seus entes e amigos é proteger suas vidas. São dias para celebrar a ressurreição de Cristo e renovar as esperanças. E eu tenho muita esperança que tudo isso vai passar. Nós vamos vencer. Use máscara, mantenha o distanciamento e, se puder, fique em casa. É importante, Adalberto, nesse alinhamento, né, dos prefeitos ali, o presidente da FAMEM com o governo do estado, para que possam, né, cumprir as medidas de restrição e também haver um aceleramento, né, na vacinação nos municípios maranhenses. Obrigado, viu, John?
Até amanhã. Diogo Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia nessa manhã. Você ligado na TV Difusora acompanhando o Bom Dia Maranhão. Vamos juntos. Você é em Imperatriz, em Codó, em Açailândia. Você também acompanhando a nossa programação em Balsas, recebendo o abraço de toda a nossa equipe nessa manhã de quinta-feira, quinta-feira santa. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui trazendo todos os detalhes para você deste dia, a celebração da Igreja Católica, as principais celebrações do dia, tudo isso amanhã no Bom Dia de sexta-feira, tá certo? Vamos mudar de assunto, a gente fala agora da maior competição regional do país no primeiro semestre. O Santa Cruz não tem mais chances de se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Ontem o time perdeu para o Sport Recife em partida transmitida pela TV Difusora. O primeiro gol do Sport saiu nesse lance. Rafael abriu o marcador ainda no primeiro tempo. O empate do Santa Cruz veio na etapa final com o Chiquinho, cobrando pênalti. No finalzinho do jogo, o Sport também teve um pênalti que Toró cobrou bem e marcou. Final 2-1 para o Sport em cima do Santa Cruz. Do Sport Recife. Detalhe é que o Santa Cruz também perdeu o pênalti com o Pipico, né? Poderia ter sido diferente a situação desse jogo. Ontem a bola rolou para um outro jogo pela Copa do Nordeste. Foi o Ceará que entrou em campo nessa partida e acabou vencendo por 2-0 ontem. A equipe do Ceará venceu o CSA por 2-0 ontem. A gente, inclusive, o jogo foi disputado no Estádio Castelão. Os gols foram marcados por Steve Mendonça e também marcou para o Ceará. No caso, o Steve no primeiro tempo. No segundo tempo, o time do técnico Couto Ferreira, numa jogada com a finalização do Felipe Viseu, acabou vencendo o Ceará a partida por 2-0. A gente vai ter os gols, a sonora é depois, a gente tem os gols, agora é o jogo do Ceará. Tem os gols aí, ó. O gol do Ceará, olha, o Steve Mendonça, grande jogada de fora da área, o chute. Um golaço do meio da rua do Steve Mendonça, contratado pela equipe do Ceará para a temporada desse ano. E depois o Felipe Viseu, aquele mesmo que jogou no Flamengo e tudo, agora está lá no Ceará e marcou o segundo gol da partida, segundo gol do Ceará em cima do CSA. Vitória extremamente importante que colocou o Ceará agora na terceira posição. Era o Sampaio que ocupava esse lugar e agora é o Ceará que está lá. Ceará, portanto, confirmando aí praticamente a sua classificação à próxima fase da Copa do Nordeste depois deste jogo realizado ontem. Pois é, eu falei ainda há pouco sobre o Sampaio Corrêa. O Sampaio vai jogar, time tricolor vai enfrentar no final de semana o ABC de Natal e a equipe tricolor, portanto, se prepara para esse jogo. A viagem foi antecipada, vai ser hoje à tarde e a gente tem aqui o volante Ferreira falando exatamente dessa viagem, da expectativa para o jogo que é fundamental do Sampaio na Copa do Nordeste. Vamos ver um trechinho do volante do Sampaio Corrêa falando sobre o jogo. Graças a Deus, né, a gente vem de 2 vitórias, né, consecutivas, que era isso que o grupo precisava. A gente vinha atuando bem, trabalhando bem e nos jogos a gente não conseguia vencer, mas agora já passou, né, 2 vitórias. A gente sabe que o próximo confronto para a gente é mais do que uma final. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo muito importante para ambas as partes. Sabemos que se a gente ir lá e conseguir colocar o futebol que a gente vem colocando em prática nos jogos, a gente tem grande possibilidade de sair lá com os 3 pontos e cravar a nossa classificação. O jogo é fundamental, sem dúvida nenhuma. Vamos conferir agora o nosso giro de notícias. O Senado aprovou a prorrogação do pagamento do auxílio à classe artística. Esse pagamento foi estabelecido no ano passado na Lei Aldir Blanc, batizada em homenagem ao escritor e compositor que morreu de Covid-19. O projeto aprovado prorroga o prazo de pagamento do benefício no mesmo prazo do auxílio emergencial e outros benefícios criados para enfrentar as consequências da pandemia do novo coronavírus. Com mais de 350 mil passageiros atendidos por ano, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás completou 35 anos dia 17 de março. Com 15 pontos de parada entre os estados do Maranhão e Pará, o serviço contempla 27 municípios em 16 horas totais de viagem. O trem de passageiros é o único modo de locomoção de várias comunidades próximas à ferrovia. A Prefeitura de São Luís decretou ponto facultativo nos órgãos da administração direta, indireta, autarquia e funcional do Poder Executivo Municipal nesta quinta-feira e feriado de Sexta-feira Santa. Agências do INSS não abrem nesta quinta e nem amanhã, e os atendimentos serão retomados somente na próxima segunda-feira. Conforme o decreto estadual do Governo do Estado, estão suspensos até domingo as atividades presenciais em órgãos e repartições públicas. Apenas os serviços essenciais irão funcionar durante o período.
A Câmara Municipal de São Luís realizou essa semana uma sessão histórica. Além dos debates na sessão que foi remota, os parlamentares começaram a utilizar o sistema de votação virtual. A gente conversa agora com o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho, que está comigo sobre esse assunto, falando ao vivo para todo o Maranhão. Presidente Osmar Filho está com a gente. Presidente, antes de qualquer coisa, dizer que a Câmara, claro, está aí em luto por conta da perda de um parlamentar atuante, importante, ocupou outros cargos aqui na administração também municipal, mas a Câmara é de luto, presidente. Bom dia a todos. Infelizmente, tivemos essa perda irreparável, que foi a morte precoce do querido Batista Matos, um guerreiro ativo politicamente na cidade de São Luís. Infelizmente se foi, mas o seu legado será honrado na Câmara Municipal. A causa que ele iniciou será dada continuidade por todo o colegiado. Nós lamentamos muito e temos pedido a Deus que possa confortar o coração dos seus amigos e familiares que aprenderam a amá-lo aqui na terra. Lamentável, realmente. Presidente, essa semana o sistema de votação virtual foi um marco histórico para casa, não é? Funcionou realmente? Deu tudo certo? Funcionou. A gente buscou se adaptar a essa nova realidade diante da pandemia para que a gente possa amenizar o risco de contaminação dentro da Câmara Municipal. Nós estamos realizando as nossas sessões de forma remota e, para isso, nós inovamos com a plataforma digital de votação eletrônica, de tramitação de processo. Esse investimento em inovação e tecnologia acabou que resultou que a Câmara fosse certificada com o ISO 9001, é uma certificação internacional. A gente, desde o primeiro dia da nossa gestão, tem investido em inovação e tecnologia. Todos os nossos processos, tanto legislativo quanto administrativo, tramitam de forma eletrônica, o que possibilitou que a Câmara pudesse funcionar remotamente sem qualquer prejuízo de proposição, tramitação de processo e continuidade dos nossos trabalhos. Foi um sucesso a votação eletrônica. Fomos a primeira Casa Legislativa do Maranhão a implantar a votação eletrônica através dessa plataforma e a gente tem plena convicção que estamos adaptados a essa nova realidade para que a população possa continuar sendo representada através do funcionamento da Câmara Municipal. Os números chamam a atenção pela produtividade aí dos trabalhos, mesmo à distância. Eu tenho aqui um dado, por exemplo, de uma única sessão com 13 projetos de leis, 25 requerimentos, 16 indicações, um projeto de decreto legislativo, um projeto de resolução. Quer dizer, o trabalho não parou realmente, presidente, nesse período. E qual a contribuição da Câmara nesse período que vivemos, em especial de pandemia, presidente? Olha, a Câmara não parou. Obviamente que nada vai substituir a eficiência do trabalho presencial, mas diante dessa situação caótica que tem atingido toda a humanidade, nós temos que buscar preservar a todos e buscar as adaptações necessárias a fim de que o trabalho não seja prejudicado, e não está sendo, graças a Deus. A Câmara continua com sua produtividade normal. A Câmara tem buscado também pautar esse tema que tem sido prioritário em toda a nação, em todo o mundo, que é o combate à pandemia, e a gente tem buscado de forma eficiente contribuir com essa discussão. Realizamos há 2 semanas uma reunião remota com o secretário de Saúde, tratando da prioridade do momento, que é a imunização, que é a vacinação em massa. Assim que o Executivo encaminhou um projeto de lei solicitando a ratificação na participação de um Conselho Nacional de Municípios para aquisição de vacinas, a gente teve a iniciativa de forma imediata de destinar emendas impositivas para que o município, a partir do momento que for autorizado, possa adquirir vacinas. A gente acredita que a vacinação é um grande remédio para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Recentemente também eu tive, representando a Câmara Municipal, em uma reunião em Brasília, através de uma iniciativa do senador Everton Rocha, que aqui eu quero parabenizar a iniciativa do senador, bem como também destacar a sua atuação no combate à pandemia no Congresso Nacional. E lá, o assunto que foi tratado como pauta prioritária foi justamente o combate à pandemia, tratando da vacinação e tratando também de uma situação emergencial, que é o auxílio, a assistência a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.
Vereador Osmar Filho, presidente da Câmara de São Luís, obrigado pela entrevista. Apesar dos pesares desse contexto que vivemos, uma boa Páscoa. Nós é que agradecemos, uma boa Páscoa a todos e que Deus nos abençoe. Grande abraço. Portanto, falamos ao vivo com o presidente da Câmara de São Luís aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos em frente por falar em Páscoa. É grande a procura desde as primeiras horas de hoje. Grande mesmo a procura lá no Mercado do Peixe. É para lá que a gente vai agora com Eduardo Ericeira, que traz para a gente informação. Eduardo, até engarrafamento estava tendo aí, lentidão no trânsito, né? Bom dia. Pois é, Adalberto, a gente teve muita dificuldade para chegar aqui, viu? Engarrafamento lá no terminal da Praia Grande, até aqui no Mercado do Peixe. Muita gente querendo garantir aqui o pescado, enfim, a Semana Santa, que a gente sabe que é tradição, a compra do pescado, a movimentação, como você disse, já é grande desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira santa, né? Lembrando, hoje é quinta-feira santa, as pessoas já querendo garantir aqui o seu pescado. Segundo a gente conversou aqui rapidamente com alguns peixeiros, algumas pessoas que comercializam, não teve um aumento tão elevado, ainda até mais em conta, segundo eles, se comparado a supermercados e algumas feiras. Então, tem pescado à vontade, as pessoas podem vir aqui. A pescada está um pouco mais caro, né? Um valor um pouco mais caro, mas conversando, né, segundo aqui os vendedores, os comerciantes, dá para ajustar alguma coisa. O fato é que a movimentação é muito grande, tem muita gente querendo garantir o pescado. A gente vai, inclusive, preparar uma reportagem, Adalberto, acompanhar essa movimentação toda aqui na manhã desta quinta-feira, aqui no Mercado do Peixe, que é um dos principais pontos de comercialização, venda do pescado. E ao meio-dia a gente traz mais informação a respeito do assunto, até para atualizar as pessoas a respeito também dos valores, as pessoas que vão acompanhar ao meio-dia o Hora D. Tá ok? A gente volta com você no estúdio, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira santa a todos. Vamos continuar com imagens, olha só, lá do mercado, muita gente desde cedo. A gente mostrou, o Silvão Alves mostrou ainda há pouco um vídeo com um trânsito extremamente lento na região, hein, gente? Difícil o acesso à chegada das pessoas que deixaram para a última hora para comprar aí o pescado, para garantir o pescado para essa sexta-feira santa. Hoje é quinta-feira santa, olha só quantas pessoas estão lá nesse momento. Imagens ao vivo do Mercado do Peixe aqui na capital maranhense, e a gente mostrando ao vivo no Bom Dia para todo o estado essa movimentação que é grande, eu repito, você vai chegar por aí agora, então vai com cuidado aí, vai sabendo que o trânsito está também complicado nessa área do Portinho, em toda essa região, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no nosso portal M10, lembrando que não é para viajar, se for sair de casa use máscara, só saia em caso de extrema necessidade, mantenha o distanciamento, o uso do álcool gel é fundamental. Teve o apelo ainda há pouco do presidente da FAMEM, da Federação dos Municípios, para as barreiras sanitárias dos municípios, que as vacinas não parem de acontecer, a vacinação não pare nesse feriado de Páscoa, que as pessoas não saiam de casa, não precisa sair para visitar. É uma Páscoa diferenciada e que a gente busque, no sentido da Páscoa, inclusive, a presença de Jesus para que Ele continue a nos abençoar e que a gente possa, em especial, passar por esse período tão difícil que a gente está passando agora, não é? Vamos viver o sentido verdadeiro da Páscoa nesses tempos, mais ainda. A gente encerra com imagens ao vivo do Mercado do Peixe, é assim que a gente encerra nessa quinta-feira santa o nosso Bom Dia. Tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã.